Você está ouvindo Jornal da Mais, primeira edição. Você está ouvindo, você está acompanhando o Jornal da Mais, primeira edição, pontualmente 8 horas da manhã, começando agora o quadro Mais Personalidades. A nossa convidada de hoje é a Cida Gonçalves, que é professora e vereadora de Paranavaí. Começando agora Mais Personalidades. A Rádio Mais apresenta Mais Personalidades. Todas as sextas-feiras, às 8 horas da manhã, personalidades da nossa cidade. História de vida e de sucesso. Conheça as personalidades de Paranavaí e toda a região noroeste do Paraná. Aqui na Rádio Mais. Jornal da Mais, primeira edição. Mais personalidades. Muito bem, Mais Personalidades. Todas as sextas-feiras, aqui na Rádio Mais. Histórias de vida, histórias de sucesso, histórias de superação. E a nossa convidada, queridíssima, minha amiga, professora e vereadora Cida Gonçalves. Antes de saber da história, deixa eu pegar o bom dia. Professora Cida, bom dia. Seja bem-vinda à Rádio Mais. Bom dia, doutora Ademir. Bom dia, Alexandre, meu assessor. Bom dia, Fabiano Técio, Mirinho. E eu já inicio agradecendo essa oportunidade. Me sinto muito lisonjeada, muito grata pelo convite. E parabenizo vocês por esse programa, por esse quadro tão significativo, porque dá a oportunidade das pessoas conhecer realmente, de fato, quem é a personalidade através dessa história. E é isso mesmo, é bem isso o quadro Mais Personalidades. A professora Cida, que passou rapidamente pelo crivo da Rádio Mais, uma lista seleta que nós temos, doutor Alexandre. Professora Cida, né, tem um trabalho prestado aqui em Paranavaí, 8 anos na frente da Secretaria de Educação, professora, vereadora, mas queremos saber um pouquinho da sua história. Senhora, seus irmãos, 13 irmãos, nascidos em Tamboara, conta um pouquinho pra gente. Pois é, eu considero, doutor, assim, que eu tive uma história muito bonita e vitoriosa, né? Como eu já te adiantei, eu sou a caçula de 13 filhos, meus pais eram agricultores muito humildes, e eu era gêmeas, e a irmã nasceu já falecida ali, e eu acho que Deus tinha um propósito para mim, né? Estou aqui até hoje. E minha origem é de uma família muito carente, muito, sabe, assim, pobre mesmo, e com muitas dificuldades. Eu nasci em Tamboara, e aos 5 anos de idade mudamos para Paranavaí. E os pais não tinham condição de estudar os filhos, né? Então, meus irmãos já foram para o mercado de trabalho muito cedo. E eu, como a caçula, o meu pai tinha um sonho, que ele queria ter uma filha, um filho professor, né? E estudei toda a minha escolaridade, foi ali no Colégio Silvio Vidal, né? Comecei no primeiro ano, aos 7 anos de idade, naquele tempo eu entrava mais tarde na escola, e fui até o magistério, até o ensino médio ali. E aí eu não tinha definido minha profissão ainda, né? Aí começamos a ter os estágios e eu fui me apaixonando por aquelas crianças e por esse ofício de professora. E aí terminei o ensino médio, tinha que estudar a faculdade. Mas como tinha que fazer a faculdade. E meus pais não queriam deixar estudar à noite, aquele medo, aquela insegurança quanto aos filhos, né? E enfim, eu daí tive que fazer pedagogia, né? E aí foi onde que eu descobri minha vocação mesmo, né? De ser professora. Mas durante essa trajetória, para vocês que me ouvem, rádio ouvintes, o meu bom dia, talvez eu iniciei até meio emocionada aqui, esqueci de cumprimentá-los. É um prazer estar falando com vocês. Não foi nada fácil, porque como eu disse, né, eu ia a pé para a escola, não tinha dinheiro nem para comprar lanche. E aí, no meio dessa trajetória, meus pais acharam que eu devia parar de estudar, que eles não conseguiam custear livros, uniformes, essas coisas. E aí uma professora minha, que eu trago no coração até hoje, ela foi na minha casa e falou para os meus pais, né? Sempre tem um anjo, falou, olha, eu vou doar os livros e os uniformes, porque a Cida é uma aluna que merece. Sabe aquela CDF que sentava na primeira carteira, que não admitia tirar nota vermelha, assim, era essa Cida, né? Sim. E essa professora, então, me ajudou naquele momento, e aí eu voltei para a escola, enfim. Depois eu tive ajuda de irmãos também, mas quando eu cheguei no magistério, aí tinha que trabalhar, né?
E eu não tinha como trabalhar e estudar durante o dia. E aí eu comecei a trabalhar de fazer faxina nas residências para as pessoas, para custear o meu próprio estudo. Diarista mesmo. Diarista mesmo. Olha. Depois eu também fui acompanhante de idosos, posava à noite com idosos para ter aquele dinheiro, custear pelo menos o livro, o uniforme, né? E aí fomos continuando assim e eu fui vencendo. Sempre gostei de enfrentar desafios, né? Não tenho muito medo das coisas, eu gosto de enfrentar desafios. Depois fui para a igreja participar de pastoral de juventude, enfim, conheci o Márcio, meu esposo ali, né? E sempre fomos de luta, os dois, de sindicatos, e aquela formação de pastoral de juventude já vai te encaminhando para partidos políticos. E aí nos conhecemos ali, nos casamos aos 23 anos, tivemos um casal de filhos, que é uma bênção de Deus, né? Sou muito grata a Deus por isso. O Raoni e a Rayane, e hoje, graças a Deus, muito bem encaminhados, né? O Raoni já é formado em economia, já se casou, mora em Maringá, e a Rayane formada em nutrição, e hoje reside em Paranavaí novamente. E eu fico muito feliz porque é o que a gente pode deixar de herança para os filhos, é essa educação, né? Mas com 18 anos, e daí meu pai faleceu. O sonho dele era que eu fosse professora, e em setembro ele faleceu, em dezembro eu me formei. Do mesmo ano? Do mesmo ano. E eu tenho certeza que hoje tanto o pai quanto a mãe devem estar me aplaudindo lá, né? Porque aquela menina pobre, muitas vezes sofria bullying, naquele tempo não era essa palavra, mas sofria porque sempre gordinha, acima do peso. E ninguém fazia nada, E ninguém fazia nada, e pobre, enfim, né? E a gente foi trilhando esse caminho bacana. E eu sempre valorizei, assim, cada coisa, cada momento da minha vida. Acho que porque foi tão difícil, a gente valoriza, né? Sim. E aí, com 18 anos, eu comecei a lecionar lá na Vida Operária. Não tinha direção, não tinha ninguém, era uma associação de moradores. Ah, não era uma escola? Não era uma escola. É uma associação. Uma associação. Que os alunos aprendiam iam lá, ali. educação infantil, né? E na época que o homem me chamou e pediu que eu fosse para lá, para organizar toda aquela estrutura ali. Fiquei lá em 86 e 87. Nossa, uma população muito carinhosa, valorizava o professor naquela época. Me ajudaram muito ali. Até a festa junina a gente fez lá, né? E eu tinha uma dificuldade para ir, ou eu ia a pé, ou eu ia de circular, tinha que vir até o terminal rodoviário para depois ir lá. Chegava atrasada, longe, fazia merenda na escola, tudo difícil. E o meu presente do Márcio, nós começamos a namorar, o meu primeiro presente que ele me deu foi uma bicicleta para ir trabalhar. Já pensou. Essa bicicleta usada, o tio dele tinha uma bicicletaria e ele me deu essa bicicleta usada. Acho que por isso que eu valorizo tanto o ciclismo hoje, né, na nossa vida. Meus filhos são ciclistas. E aí eu comecei a trabalhar lá, fiz todo um trabalho com aquela comunidade, sabe? Ficou e aí, quanto tempo lá? 2 anos. 2 anos. 2 anos. E aqui ó me falou, olha, eu sei que é difícil aí sem direção, sem merendeira, mas depois você escolhe a escola que você quer ir. E aí eu escolhi o Silvio Vidal, fiquei só 1 ano no Silvio Vidal, porque daí fui convidada para ir para uma escola que ia inaugurar, a Isbela Felipe. E daí não parei mais, toda vez eu saía da escola a convite, né, para uma oportunidade melhor, maior. Aí em 90 passei o 2º padrão no concurso e fui trabalhar no meio rural, no Alto Café. Pelo município? Pelo município. Nossa, eu tinha casado naquele ano. Mais uma dificuldade. 6 horas da manhã tinha que estar na frente da prefeitura para ir para lá. Ia de ônibus, muitas vezes os ônibus quebrava, Kombi, sabe? E temporal, naquele Alto Café, dava uns temporal, e eu sozinha com aqueles alunos lá, série multisseriada, tinha um 1º e um 3º ano lá. Fazia merenda para essas crianças, fazia horta e dava aula para 2 séries ainda. Nossa. Queimava a merenda, porque ou você fazia merenda ou você ensinava aluno, né? A cozinha era separada ainda. Mas quem fazia merenda era o próprio professor? Era o próprio professor. Fazíamos merenda, limpava a sala, lavava, encerava final de semana, mas sempre tinha aquela aluninha mais mocinha que ajudava a gente. Ajudava a gente. E aí depois eu engravidei do Raoni, e aí abri uma vaga na cidade, eu vim em 91 para o Neuza Braga. Fiquei lá até 94, aí fui convidada pela professora Edvirge para ser supervisora no CAIC, que ia inaugurar. Começamos a trabalhar lá em 95. Eu fui supervisora pedagógica, daí já saí da sala de aula. Depois fui diretora da creche do CAIC,
Depois fui supervisora pedagógica da Escola Santos Dumont, sempre a convite. Sempre um convite. E eu aceitava, sempre porque eu não ascensão. gosto muito da mesmice, sabe? Eu gosto De desafio. de desafio. Você cresce, você muda, você fica mais empolgada, entusiasmada com a nova função, isso faz bem. E com isso eu não vi passar esses 37 anos que eu tenho de magistério, 37 né? anos já. 37 anos de magistério. E aí eu fui convidada na época pela professora Heralda para vir trabalhar na equipe técnica da Secretaria de Educação. E lá passaram prefeitos, eu fui ficando 5 anos lá. A professora Heralda Dominelli. Da Minelli. Era secretária, Era secretária de Educação, na época. E me sim. chamou para participar ali, trabalhar com ela no setor de alfabetização. E aí fui conhecendo todas as escolas, fizemos um trabalho bem bacana na época. Eu entrei na Quiome, depois passei pela professora Edvige, depois na Heralda, né? E aí, por questões políticas, na época eu apoiei um candidato e o outro ganhou. Aí tirou 5 pessoas da secretaria e eu era uma delas, né? Porque não tinha sempre ido, assim. sempre assim. A política. A política. E aí voltei para a escola Isbela, escola do meu coração, voltei para a sala de aula mesmo, depois de 12 anos fora. E aí foi o melhor presente, porque eu revivi todo o papel de professora. E aí aquela comunidade escolar ali pediu que eu fosse diretora da escola. E aí me candidatei, venci as eleições, fui diretora da escola Isbela Felipe. Fiquei 2 anos na direção da escola Isbela Felipe. E aí o Rogério Lorenzetti ganhou a eleição. E falou, Cida, eu quero muito que você seja minha secretária. Pela sua trajetória, pelo seu comprometimento, te conheço. Pelo seu trabalho. Pelo meu trabalho. Só que tinha uma coisa, doutor. Ele tinha prometido na campanha, por todas as escolas que ele passou, que quem ia indicar a secretária de educação eram os professores. Porque eles que sabiam a melhor pessoa, né? E um dia ele chegou em mim e falou assim, ô professora Cida, você tem que sair pelo menos em 3º lugar nessa indicação. Né? A minha pessoa é você. Mas como eu prometi, eu vou dar essa oportunidade a eles indicar. Eles vão me dar uma lista tríplice, dessa lista eu escolho, até o 3º colocado. Como eu conhecia todas as professoras e escola por todo esse trabalho feito já dentro da educação, facilitou, eu fui a mais votada. Foi a mais votada entre os professores. Entre os professores, sem fazer campanha, sem nada. Cada um escrevia no papelzinho a pessoa que eles queriam. Foi uma eleição, praticamente. E aí eu fui a mais votada e fui indicada. Aí fiquei 8 anos na Secretaria de Educação com o Rogério Lorenzetti. E eu sempre defendi a bandeira das mulheres. Eu achava que a mulher acho que a mulher ela tem que participar na política, que é ali que estão as decisões para a melhora das pessoas e do país, da cidade. Então, olha, você que ligou a Rádio Mais, nesse momento, né, nós estamos no quadro Mais Personalidades, estamos com a professora Cida Gonçalves, vereadora aqui na cidade de Paranavaí, né, uma pessoa muito bem sucedida, que tem a vocação de ser professora, é óbvio que a gente vê isso na professora Cida, né, e é uma honra para nós ter você aqui, né, muitas participações, o pessoal tá mandando aí também um alô para a senhora, mas me diz uma coisa, e como é que foi você se candidatar para vereadora, então? É porque você fez um excelente trabalho na cidade de Paranavaí, além como professora, como secretária, né? Realmente muitas obras, né? O prefeito Rogério fez muita coisa em relação à educação, e você esteve à frente. E como é que foi, assim, a vontade de ser vereadora, de concorrer mesmo a uma cadeira? Então, sempre trabalhei na política nos bastidores, né? Porque o meu esposo Márcio foi candidato várias vezes, batia na trave, fazia muito voto, mas sempre estava no partido errado, com a legenda alta e tal. E eu sempre carregando o piano ali. Depois também com o prefeito Rogério Lorenzetti, todas as campanhas dele, eu trabalhava ali de bastidores. Só que na educação eu pude ver que faltava políticas públicas para melhorar ainda mais, defender os direitos das pessoas, das crianças especificamente. E aí sempre eu tentava incentivar alguém para ser. Quando eu terminei o mandato de secretária de educação, eu pensei, mas por que eu fico mandando os outros ser, incentivando, e eu não vou? Né? Falei, então acho que agora está no auge essa questão da participação feminina na política, a vez da mulher. A senhora incentivando a mulher a entrar na política e não ia, né? E não ia. Aí eu falei assim, não, acho que está na hora de eu tentar. Aí vieram as dúvidas, porque foi bem naquela época da pandemia. E eu falava, como que eu vou fazer campanha? Porque não sou tão conhecida no meio político, né? Sim. Sou conhecida no meio educacional, no meio dos servidores públicos. Mas acho que Deus chama primeiro a gente, né? Tenho certeza que o primeiro convite, a primeira
o chacoalhão vem de Deus. Ele tem um propósito na nossa vida o tempo todo, né? E aí eu falei, não, dessa vez eu vou. Eu já estava no PDT, já faz 4 anos, 5 anos que eu estou no PDT. E aí eu comecei a fazer a campanha pelo WhatsApp, pegando a lista de nomes de pessoas que eu conhecia, e essas pessoas iam me dando outros nomes, outras listas, e nós ficamos em casa, né? Não trabalhava por causa da pandemia naquele começo, e eu fui fazendo, já adiantando essa conversa com a população. Quando chegou na época mesmo da campanha, para você ir para a rua, desculpa, que só são 45 dias, eu já estava com a minha campanha pronta, via WhatsApp. Né? Então eu fiz uma campanha muito franciscana, de conversa mesmo, de diálogo, olho de no visitas, olho no olho. Gastei muito pouco, porque sou muito contra essa questão de gastar dinheiro em campanha, sabe? Se for para você comprar a sua cadeira, não justifica você estar lá, né? Você tem que estar lá pela vontade popular e reconhecimento de um trabalho. E aí tive a vitória, né, dos 1.214 votos, a primeira vez que fui candidata, e tive essa vitória brilhante aí. E eu acredito que esse foi o reconhecimento do meu trabalho na educação, toda essa minha dedicação, essa competência, né? Não foram poucas coisas que nós fizemos. Elevamos o IDEB, né, que é a média, que mede a qualidade do ensino. Sim. Construímos 6 creches, reformamos 15 escolas e climatizamos todas. Nenhuma escola possuía ar-condicionado, né? Todas que nós reformamos. Foi na sua época? Foi na minha época que começou. As 15 que nós reformamos, nós climatizamos. E depois terminou o mandato, ficou, acho que 15 para fazer isso ainda, né? E reformamos 7 CMEIs, além de construir 6 novos. Construímos 8 quadras cobertas, porque as escolas em tempo integral não tinham quadra coberta, as crianças faziam atividade ao ar livre, no sol, né? Quando chovia não fazia, ficava dentro da sala de aula. Elevamos 53% de melhoria na qualidade da merenda, não na quantidade, na qualidade. Sim. Nós que iniciamos aí a doação de uniformes para os alunos, tênis, o ovo de Páscoa, a primeira vez que as nossas crianças que estudam na rede pública ganharam o ovo de Páscoa, que às vezes é o único que ela ganha, né? Porque muitas famílias não têm condição de dar. O kit de material, tudo isso aí começou na nossa gestão, eu e o prefeito Rogério. E aí eu comecei a ver que a gente está nesse mundo para fazer alguma coisa, para deixar um legado, para melhorar a vida das pessoas. Olha, é isso que eu estava aqui pensando, a senhora falando. A senhora, hoje a senhora é muito realizada, né? Porque vamos dizer assim, eu que te conheço, nós somos amigos hoje, né? Eu tenho o privilégio de ser seu amigo e vice-versa. Ninguém imaginava uma história, né, doutor Alexandre, da professora Cida, que foi diarista, acompanhante de idosos, lutou, né? 3 irmãos, pobre, o pai tinha o sonho da senhora ser professora, e a senhora, aluna, por exemplo, do Silvio Vidal, voltou como professora, né? Depois foi agora vereadora, foi secretária da educação, pôde melhorar a vida de muitos alunos, né? E como vereadora tem um pouco mais a caneta cheia, né? Alguns projetos voltados na área da educação. A senhora se sente realizada com tudo isso? Ah, muito, né? Talvez não digo ainda realizada, que eu acho que temos muito ainda para fazer, mas eu sinto muito gratificada, muito agradecida a Deus, a minha família que sempre me apoiou, os amigos que acreditaram na gente, que continuam acreditando, né? E as minhas bandeiras, assim, as minhas bandeiras na política, justamente é a defesa da mulher, né, da criança, da educação, não tem como, são 37 anos dedicados exclusivamente à educação, meu único exclusivo emprego, e também aos servidores públicos, porque a gente conviveu todos esses anos com os servidores, e aí a gente vê que realmente o servidor público é que carrega a prefeitura, é ele que trabalha. Claro que o prefeito, ele corre atrás dos recursos, ele gerencia, ele assina, mas o servidor público é aquele que acorda cedinho, muitas vezes, doutor, nós estamos Sim. ainda dormindo. Por Fabiano. falar nisso, hoje é o dia do servidor Hoje público. é o dia, né? E ele já está trabalhando. Por exemplo, o transporte escolar, os motoristas, que são servidores públicos, eles começam 4h30, 5 horas da manhã, para buscar aluno para estudar. Os varredores de rua, né? Sim. Os enfermeiros. Então, às vezes, nós estamos dormindo, não temos nem noção que esses servidores estão lá. Trabalhando pra gente, né? Para nos atender Pra com nos qualidade, atender, né? Com certeza. Então, aproveitar que hoje é o dia do servidor público, deixar aqui o meu carinho, o meu reconhecimento, meus parabéns.
tipo assim, dizer que eu os conheço bem porque eu convivi com eles, né? São merecedores de valorização, porque realmente são competentes, dedicados e estão aí contribuindo com uma cidade melhor, com melhor qualidade de vida das pessoas. Fabiano Tesse. 8 horas e 21 minutos, como o tempo passou rápido, já se foi 21 minutos, professora Cida. Muitas mensagens no nosso terminal, no nosso WhatsApp e também no Facebook. Logicamente não dá para falar todos que mandaram a mensagem para a senhora, mas a palavra que mais o pessoal falou que a dona Cida é uma pessoa humilde. Sendo uma pessoa humilde, a humildade abre portas, não é isso, professora? Com certeza. A fé e a humildade Sim. É tudo na nossa vida, né? Porque sozinha você não faz nada. Você tem que ter ajuda de todos, você tem que ter uma boa equipe, você tem que ter apoio, né? E ter foco e fé e perseverança, sabe? E ir pra luta, enfrentar os desafios, né? É isso aí que justifica a nossa passada aqui nessa terra, sabe? É uma passagem rápida e Deus espera isso da gente. Olha, quem está te mandando alô, professora Silvia, falando grande personalidade, professora Cida, fez história como secretária de Educação, o Fábio Fácil também parabenizando, o vereador Galvão mandando um abraço para você, o seu esposo, meu amigo Márcio Leiteiro também, parabenizando pela entrevista. Olha, muitas participações muitas. Aqui, parabenizando, né, professora Cida, que realmente tem trabalho prestado, né, leva o seu nome pelo seu trabalho. E vai trabalhar muito mais ainda pela comunidade Paranavaí. Professora Cida, a nossa lembrancinha do quadro Mais Personalidade. Tem até presente. E essa caneca, professora Cida, é disputada, viu? Olha, uma caneca muito disputada aqui na cidade de Paranavaí, nossos convidados, personalidades. E não vai escapar da pergunta que eu faço, tradicional. O que vai aí? Café ou uma cervejinha? Vai um chá. Um chá, porque eu não tomo café e nem cerveja. Então vai um chá. Chá eu gosto muito. Muito bem, professora Cida, é isso aí. Vai ficar na minha mesa lá para a eternidade. Olha aqui, Rádio Mais, Paranavaí, Rádio Mais Hits. Nossa, muito obrigado, com direito a presente e tudo, né? E o pessoal que está acompanhando pelo Facebook, professora Cida, que conselho, que mensagem a senhora deixa no final desse bate-papo para a pessoa que quer entrar, ingressar na política ou ser um professor, uma professora, que mensagem a senhora deixa para os ouvintes que está acompanhando pelo rádio e também pelo Facebook? Olha, a mensagem que eu deixo é que você tem que acreditar em você. Né? Você tem força, você é empoderada, especialmente as mulheres, e participar, porque a mulher tem uma sensibilidade, um dinamismo maior, e a política é carente desse tipo de coisa, sabe? Desse perfil de pessoas assim, né? E nunca desanime, e sempre tem esse legado. Meus pais sempre me falavam, onde você passar, você tem que deixar aquele local melhor do que antes de você ter estado lá, senão não justifica. Né? Então sempre dê o seu melhor possível, né? Se dedique àquilo que você se propõe a fazer, porque você vai ser reconhecida. Mas não faça esperando reconhecimento, né? O reconhecimento é uma consequência, né? Faça por acreditar em você e faça por você ser um cristão, um filho de Deus, e que Ele te colocou aqui nessa terra para que você tenha um projeto, né? Então deixe o seu legado, sua marca, que as pessoas reconhecerão. Às vezes hoje eu passo na cidade, no CEMEI, e as pessoas veem homem barbado, com família constituída, e ainda fala, oi tia, você foi minha professora, né? Que bacana que Olha é, que né? bacana que é isso. Então nós precisamos isso, fazer a diferença na vida das pessoas. Que história, que trajetória de vida, doutora Ademir Jandotti. Hoje o quadro Mais Personalidades, a professora Cida Gonçalves, que é professora e também vereadora de Paranavaí, doutor. Olha, que bacana, né? Professor é professor. A entrevista acabou dando aula aqui para nós, doutor Alexandre, Fabiana TS e ouvintes da Rádio Mais. Queria agradecer, né? Vamos encerrar? Vamos encerrar o programa. Queria agradecer, Fabiano TS, todos os dias comigo no Jornal da Mais. Professora Cida, mais uma vez, obrigado, a senhora merece estar aqui pelo seu trabalho. Doutor Alexandre também, ótimo fim de semana, agradecer a todos, fiquem com Deus e até segunda-feira. E até segunda-feira, às 7 horas em ponto, porque segunda-feira não temos mais horário eleitoral gratuito. E com um presidente novo. Ou mesmo, ou não, né? Ou não. Vamos esperar. Vamos Dia votar. 30 tá aí, próximo domingo. Verdade, dona Cida.
8 horas e 25 minutos, então encerrando mais um jornal, encerrando mais uma semana aqui do Jornal da Mais, primeira edição. Na sequência vem o Carlos Prado, volto junto com Anderson Silva, 12:10 após o horário eleitoral gratuito, no Jornal da Mais, segunda edição. Um abraço, fique com Deus, ótima sexta a todos e até logo mais. Tem novidade? Daqui a pouco, Tem mais! mais som. Mais hits!